pejorativo, porque quando diz eu vou depender, então é porque eu não tenho. Eu vou depender, é porque eu não posso. E diante de Deus é exatamente nessa maneira. Não é pejorativo, porque é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Criador criou o homem. E esse homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Porém, esse homem pecou. E o Deus Criador, Ele mandou o seu Filho, o Salvador, e Jesus salva, e Jesus morre na cruz, e através dessa morte na cruz, o homem é salvo do seu pecado, e aí entra também a presença do bendito Espírito Santo, o Consolador e o Conselheiro, e eu, quando aceito Jesus como meu Salvador, eu me torno filha, e a partir desse momento, um filho depende do pai e da mãe, e eu, como filha de Deus, preciso aprender a depender do meu pai. E está aí o grande problema, que nós, como servos de Deus, muitas vezes não entendemos essa dependência, e Ele está todo o tempo nos ensinando a depender dEle. O grande problema é que nós ainda, muitas vezes, queremos jogar isso para mais longe. Queremos deixar isso para depois, porque ainda achamos que podemos, porque ainda achamos que temos, porque ainda achamos que conseguimos resolver, porque sempre temos o plano A, o plano B, o plano C, e sempre esquecemos que na nossa vida a dependência, o poder é dele, tudo é dele e tudo é para ele. E eu quero começar lendo a palavra de Deus no livro do Salmo, capítulo 18. Aleluia! Eu quero convidar a você a ler junto comigo. No Salmo 18, aleluia. O nosso salmista, ele traz para nós algo assim muito especial. Aleluia! O Salmo de número 18. Eu vou pedir para... Isso, obrigada. Aleluia. Eu quero que você leia junto comigo. Eu chamarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristezas de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei o Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu santo templo ouviu a minha voz. Os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Então, continue por favor, próximo. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia carvões, e se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. E montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens espalharam, e as saraivas e as brasas de fogo. O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e brasas de fogo. Mandou as suas setas, espalhou, multiplicou raios e o desbaratou. Eu quero que você pule para o 28. Aleluia, por favor. Glórias seja dada, porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas, porque contigo entrei pelo meio de uma tropa, com meu Deus saltei uma muralha. Eu quero que você repita comigo o 28 e o 29. Leia junto comigo. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de uma tropa, e com meu Deus saltei uma muralha.
Aleluias. Quando eu leio esse texto, quando eu vejo o salmista Davi, aquele homem que aprendeu a depender de Deus. Eu amo quando eu vejo os servos de Deus, e quando você pega e faz uma retrospectiva da palavra de Deus, dos servos de Deus na Bíblia, você vai ver todos eles em uma coisa que nós estamos aprendendo ainda. Eles aprenderam a depender de Deus. Tudo que eles faziam, para onde eles iam, tudo que acontecia com eles, era tudo na dependência de Deus. E quando eu aprendo a depender de Deus, vai ficar mais fácil. Mas existe um caminho a ser percorrido. E esse caminho a ser percorrido vai ser um caminho de muitas vezes de dores. Vai ser muitas vezes um caminho onde você e eu vamos achar que estamos sozinhos. Vamos achar que está tudo escuro. Vamos achar que não dá para continuar. Vamos achar que chegou a hora, que não dá. Por quê? Porque é tanta dificuldade, mas é nesse ínterim que Deus está nos tratando e está nos ensinando a depender dEle. E eu amo quando eu vejo a palavra de Deus, os servos do Senhor, que Deus os usou para algo grande, todos eles precisaram trilhar o caminho. Trilhar o caminho de aprender a depender. Trilhar o caminho de entender que não eram nada. O Senhor ministrava muito ao meu coração na noite de ontem, lá em Joel capítulo 3, versículo 10, quando o profeta Joel, quando aquele povo, onde tinha sido muito maltratado, onde no capítulo 2 vem a infusão do Espírito Santo, no capítulo 1, aquele povo é protegido e é ensinado, é repreendido devorador, migrador, e o Deus traz para eles a restituição. E Deus promete no capítulo 2 que o batismo com o Espírito Santo, que os jovens receberiam sonhos, os velhos teriam visões, receberiam unção do Espírito Santo. Mas no capítulo 3, eu vejo Deus falando no versículo 10, digo fraco, eu sou forte. E eu fiquei meditando e o Espírito Santo trazia para mim, porque muitas vezes a gente lê e diz ao fraco eu sou forte. Não é para eu dizer ao fraco que eu sou forte, é para eu dizer a mim mesmo, diga fraco, eu sou forte. Eu sou fraco, mas dependo de um Deus que é forte e me ensina a romper, me ensina a saltar muralhas, aleluias. Esse Deus que pega quem não é para fazer quem é. E quando eu vejo os servos de Deus, quando eu olho para Moisés, um homem que foi criado totalmente a propósito de Deus. Ele nasce onde o povo dele está na escravidão. Ele é lançado no rio Nilo. Ele é pego pela princesa. Ele é criado e passa os seus primeiros anos achando que era muita coisa. Ele era culto, ensinado, vivia muito bem. E de repente Deus o chama para libertador. E ele vai ficar 40 anos no deserto, achando que não é nada. É nessa hora que Deus começa a trabalhar. Digo fraco, eu sou forte, aleluia. E aquele homem que não era nada, que estava fugido de Faraó, que estava ali vivendo de ser pastor, aprendendo a pastorear, e ali no Monte Horebe, quando aquela sarça arde, mas não se consome, e a voz de Deus aparece e diz: Moisés, eu te chamei, aleluia. E te mandei, você vai e vai dizer a Faraó que é para libertar o meu povo. E Moisés disse: Senhor, eu o fraco. E Deus diz: Moisés, é você, porque o meu poder vai se aperfeiçoar, aleluia. E ele diz: eu vou em nome de quem? Eu vou dizer quem é que quer libertar. E Deus diz para ele: o eu sou te enviou. Eu amo, porque Moisés passa 40 anos achando que não é nada, pensando que era muita coisa, depois que não era nada, e quando ele pensa que não é nada, aí ele passa os outros anos sendo o que Deus queria que ele fosse.
Irmãos, eu preciso te falar que toda vez que Deus tem algo profundo comigo, contigo, Ele vai te ensinar nessa escola. A escola onde você aprende a depender de Deus. Onde eu aprendo a depender de Deus. E eu vou te dizer, você não aprende de um dia para o outro. Você não aprende com uma provinha só, não. Eu não aprendo com uma luta só, não. Eu vou aprendendo gradativamente. Gradativamente Deus vai nos ensinando a depender dEle. Todos os servos de Deus no passado, homens e mulheres, que Deus usou para chegar a algum lugar, esses homens e mulheres aprenderam a depender de Deus. Quando você vê Davi, aquele jovem que estava lá pastoreando, e ele aprende a depender de Deus. Porque ele aprende a depender de Deus. Primeiro Deus permite o urso, primeiro Deus permite o leão para roubar as suas ovelhas. Ele guerreia, mas quem vence é Davi ou Deus? É Deus. E ele aprende a depender de Deus. E quando vê aquele gigante ameaçando o país de Israel, ameaçando a nação de Israel, ele aparece e diz: quem é esse incircunciso? Quem é esse incircunciso? Ele tinha intimidade e ele sabia depender do Deus dele. Ele era fraco, mas tinha um Deus forte que o fazia forte para lutar nos momentos certos. Aleluia! E ele aparece ali. E Davi, todo tempo aprendeu a depender de Deus, não só para matar os gigantes, não só para guerrear as guerras, mas em todo tempo ele sabia. Quando você lê os Salmos, você vai ver no Salmo 46, ele dizendo: Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro presente na angústia. Você vê ele no Salmo 23 dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará na sombra. Você vê ele no Salmo 121 dizendo: eu levo os meus olhos para os montes e pergunta: de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Achadas. Depender de Deus não é fácil. Depender de Deus implica na ausência de orgulho, na ausência de soberba. Depender de Deus não implica na ausência de medo. Medo nós vamos ter, mas esse medo vai ser sanado, vai ser abatido quando nós entramos na presença do Senhor e recebemos dele a unção, a autoridade, a ousadia e vencemos em nome de Jesus. Depender de Deus vai nos levar ao nível de Elias. Vai nos levar ao nível de Elias, quando ele é um homem ousado e usado por Deus. Quando ele chega para Acabe, quando aquele povo está debaixo de tanta maldição e pecado por causa de Jezabel. E ele diz: olha, segundo a minha palavra não vai chover durante 3 anos. E ninguém acredita, mas ele dependia de Deus. Ele era um homem que vivia nas mãos de Deus. E durante 3 anos não choveu. Aí ele passa por um momento onde ele aprende a depender de Deus para comer. Porque Deus manda um corvo levar comida para ele. Deus manda o anjo levar comida para ele. Deus ensina ele a depender da comida de uma viúva. E Deus está tratando de Elias ali. Dependência. Deus nesta manhã está falando para mim e para você. É dependência. Quando nós ouvimos e quando nós vemos a palavra de Deus, quando nós vemos um homem Naamã, aquele homem tão cheio de si, tão poderoso, Nabachega mandaraganassou, enabiando que andarachébias. E ele tem que descer, ele tem que se humilhar, ele tem que abandonar o orgulho. Sabe, irmãos, quando eu entendo, quando Deus está nos tratando, Ele vai abater o orgulho mesmo. Ele vai mostrar que dependemos dEle, porque sem Ele nós não vamos, nós não somos, nós não temos. Quando nós lemos a palavra de Deus em Mateus, se não me engano no capítulo 7, quando Jesus fala sobre as solicitudes da vida, Jesus está falando para mim e para você, porque Ele diz assim:
Olhai para as aves do céu, não semeiem nem cegam, o vosso Pai Celestial a todas alimenta. E ele diz, olhai para os lírios do campo, não trabalham e nem fiam, e nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E ainda diz mais, se Deus veste a erva do campo, que amanhã não existe mais, quanto mais a vós, homens de pequena fé. A dependência de Deus vai nos ensinar e vai nos trazer fé. A dependência de Deus vai fazer com que eu e você entendamos que eu preciso confiar, eu preciso crer, eu não posso, mas Ele pode, eu não tenho, mas Ele tem, então eu vou lançar sobre Ele a minha ansiedade. E sabe, amados, pregar é muito fácil, eu quero ver, é viver. Chegar aqui e falar sobre dependência é muito fácil, mas quando você é colocado na dependência, para Deus te sustentar, para Deus enviar socorro, para Deus enviar providência, para Deus curar, para Deus salvar, para Deus abrir porta onde não tem porta, para Deus te mandar alimento, aí para Deus mandar roupa, aí você vai começar a entender o nível de maturidade que Deus quer te levar. E Deus não vai nos levar a lugar nenhum sem antes tratar. Sem antes tratar. Quer chegar a algum lugar? Então entenda que você e eu vamos precisar passar nessa escola. A escola onde eu dependo. Onde eu dependo, onde eu não me sinto coitadinha, onde eu não me sinto humilhada. Sabe, Deus começa a ensinar o crente, olha, eu vou te ensinar, eu vou te dar, você vai aprender a me buscar, você vai fazer o que diz em Pedro, lançando sobre mim as tuas ansiedades, porque eu cuido de você. Aí Ele começa a cuidar, Ele começa a tratar de você, e de repente você começa a se sentir, eu estou tão humilhada, eu estou tão envergonhada, porque eu estou dependendo do fulano, porque eu estou dependendo do cicrano. Olha, aí Deus está dizendo, ei, fecha a boca, estou te ensinando a depender de mim, porque vou cuidar de você. Deus não faz nada na vida do crente sem que tenha um propósito. E se você é crente que tem propósito, Deus te trouxe aqui nesta manhã. Essa igreja é uma igreja que tem propósito. O propósito é cuidar de vidas, é salvar almas, aleluia. E Deus só vai usar crentes que se coloquem na dependência dEle. Crentes que dependam dEle para pregar, crentes que dependam dEle para ensinar, crentes que dependam dEle para orar, crentes que dependam dEle para viver. Às vezes nós começamos a nos achar tão importantes e Deus vai abater, Deus vai abater. Não pense você que Deus não vai abater, porque Ele vai abater para te ensinar. Muitas vezes deixamos de ter o melhor de Deus, porque estamos com o nariz empinado, mas Deus é especialista em abaixar nariz, Deus é especialista em dizer, você tem que aprender a depender de mim. Conta-se a história de um jovem que a igreja olhou para ele e viu que nele havia um grande potencial. E a igreja investiu nele, pagou para ele o melhor seminário. E aquele rapaz, quando estava pronto, prestes a se formar, o pastor disse para ele, meu filho, no dia tal você vai pregar. E ele prepara o melhor sermão. E ele faz várias folhas de sermões. E ele sobe aquele altar com o seu terno novo, com seu sapato muito brilhoso, com uma Bíblia bem grande, bonita. E ele sobe. E quando ele pega o microfone, ele só conseguia gaguejar. Ele não conseguia ler, ele não conseguia falar. E foi muito difícil, ele suava frio, ele passou mal. E depois de alguns minutos ele entregou a palavra e desceu. Quando ele desceu, o pastor estava esperando lá embaixo do púlpito. E ele disse, pastor, eu não sei o que aconteceu. E o pastor responde para ele, meu filho, se você tivesse subido como você desceu, como Deus teria te usado? Nesta manhã, amados,
Eu já estou terminando. Existe uma guerra travada. Satanás não quer que sejamos fortes em Deus. Satanás quer que sejamos fortes na nossa própria força. E na nossa própria força ninguém é forte. Quando o salmista diz que em Deus eu salto muralha, ele está dizendo que eu só posso se Deus fizer por mim. Quando no livro de Joel, o profeta diz: digo fraco, eu sou forte. Pega as suas ferramentas, transforma em espada e lança e vai para a guerra. E Deus falava isso para mim. Nós temos o bendito Espírito Santo, que pega as nossas fraquezas e transforma em força. Nós temos um Deus que, apesar de ser como somos, Ele trabalha através de nós. Como diz no livro de 2 Coríntios, temos, pois, um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja tua, na baixa e não nossa. Eu não sei se você pode sentir, mas o Espírito Santo está aqui. Quando eu leio o livro de Neemias, eu vejo aquele copeiro do rei voltando para reconstruir a cidade, os muros, as portas, as muralhas de Jerusalém. Eu vejo ele enfrentando tanta dificuldade, mas ele consegue reconstruir. E tanta gente se levanta para impedir o agir de Deus e a dependência de Neemias, mas nem assim ele para, porque ele sabia que não era ele, era a força de Deus que o colocava para ficar de pé, para não esmorecer. Quando eu leio o capítulo 9 de Neemias, eu vejo o povo se ajuntando na cidade, e o sacerdote Esdras, aquele homem cheio de Deus, se coloca em pé, e todo o povo desde a manhã, eles estão ali ouvindo a lei, e de repente um temor, e de repente um arrependimento desce sobre aquele povo, e aquele povo começa a chorar, aquele povo começa a se arrepender dos seus pecados, e há ali um quebrantamento tão grande. E Deus pega Neemias e diz para Neemias: fala para esse povo agora ir para casa, chamar seus amigos, comer uma comida boa, porque a alegria de Deus é quando esse povo é forte. E não chega narai. Deve que pegou nara chebedo come nara sube assai. Satanás não tem medo de crente que fala bonito. Satanás não tem medo de crente que tem todo o estudo do mundo. Mas Satanás tem medo de crente dependente do Espírito Santo. Eis que o Espírito Santo passeia neste lugar e traz dependência nesta manhã. Está trazendo quebrantamento. Está dizendo: olha, abandona a soberba, abandona o orgulho, abandona esse espírito de grandeza. Você não é nada, eu sou tudo. Você não pode nada, eu sou tudo. Eu posso tudo em você. Essa manhã Deus nos traz aqui e diz: diga, fraco, você é forte. Ah, Jesus, filho de Davi. O apóstolo Paulo, um dos homens mais cultos da Bíblia,
tão sábio, tão inteligente, tão poderoso. Deus faz ele cair do cavalo, faz ele ficar cego. E ele ali entende que ele tinha que depender de Deus. Deus permite um espinho na carne. E ele ora e diz: Deus, retira esse espinho, retira esse espinho. E a resposta que ele tem é: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E tem que mandar subir a saia. É na fraqueza, é na dependência. Show e a sai. E te bandas, ona banda quebia, a suia na sai, ona ganaraba shebenahai. É na dependência, que o poder se aperfeiçoa. Xerebas, no bandegachuia. Eu quero te convidar a ficar de pé. Na bandechuia, na sai. Ei, na banduia chui, na banda canarabassa. Ei, esse mesmo apóstolo Paulo fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ao mesmo que Davi diz: com meu Deus eu salto muralhas. O meu refúgio vem do Senhor, a minha fortaleza vem do Senhor, a minha força vem do Senhor. Eu quero te convidar a falar com Deus agora. Talvez você não tenha falado de Deus com Deus hoje direito ainda, mas olha, Deus, a presença de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está passeando entre essas cadeiras e está visitando os corações. Fale com o Senhor agora. Deus, na bedebas, na mando e quebias, na mando e achou, na banda sai. Deus, toma as nossas vidas. Permita-nos, ó Deus, a viver na tua dependência. Abate o orgulho e a soberba. Mostra-nos, ó Deus, a tua glória. Mostra-nos, ó Deus, o quão maravilhoso é depender de ti. Ensina-nos, ó Deus, a ser como Daniel, lá na Babilônia. Deus, como o Senhor fez com Daniel, não foi? O Senhor permitiu que ele fosse levado cativo. E ali Daniel é engrandecido porque ele depende do Senhor. Mas em momento algum ele deixa de depender, né, Senhor? Quando ele é lançado na cova dos leões, quando ele é colocado em uma emboscada, e ainda assim ele não deixa de te buscar. Ele é lançado na cova dos leões, mas ele depende do Senhor. Ele depende do Senhor, e o Senhor o livra. Deus, nessa noite, nessa manhã, toma a tua igreja, toma o teu povo. Permita-nos, ó Deus, a ficar debaixo da tua dependência. Que a tua boa mão nos conduza e que a tua glória seja sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a Catedral Bíblica da Fé, sobre a igreja que o Senhor tem nos plantado. Enebiando que mandasse. Anabandaguiando show, anabandara canachébia, anoguiando e anachúbia, enabandara e andaquébia, saia no show. Deus, nós precisamos florescer e logo em seguida frutificar, e esses frutos só virão com a tua dependência. Ajude-nos, ó Deus, ministra sobre a nossa vida, traga quebrantamento, mostre os pecados. Deus, ajude-nos a confessar os pecados, a arrepender e mudar de vida, para que a Senhor, a tua glória se manifeste em nossas vidas. Que sejamos, ó Deus, como aquele ramo que está inserido na videira verdadeira que é o Senhor, onde o Senhor poda, onde o Senhor trata, onde o Senhor arranca o que está seco, para que possa dar maçã
transforme-nos, ó Deus, em crentes fracos, dependentes da tua grandeza, dependentes da tua fortaleza, e abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor. A glória é dele, a honra é dele, o poder é dele e tudo é dele. Xerebás.